Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que na categoria Sub-17 encerrou a sua participação perdendo para o Grêmio de virada 3-2 no último sábado. A equipe do Esportivo entrou em campo já não tendo mais chances de classificação apenas para cumprir tabela, mas fez uma ótima partida contra o Grêmio, saiu vencendo por 1-0, o Grêmio empatou em 1-1, o Esportivo fez o 2-1 e por pouco não conseguiu segurar o resultado em duas cobranças de escanteio. A equipe do Grêmio fez o 2-2 e também o 3-2. Com isso, fica em definição agora se a categoria terá continuidade ou não. Sabemos da transição de Luiz Ozelame para Guilherme Salton. Então, até o dia 31, quem manda é o Zelame e a partir do dia 1º é Guilherme Salton, mas ainda não temos a informação se a categoria terá seguimento até o final do ano, se continuará também para o ano que vem. Vamos aguardar e ver o que o Esportivo decide. Pela diretoria, que está sendo formada, Guilherme Salton nos próximos dias deve anunciar o restante das pessoas que irão trabalhar com ele. O único até o momento que foi anunciado foi o Palito como vice-presidente de futebol, e ele já corre atrás, e 3 são os nomes dos treinadores que eles estão especulando. Um deve ser o Celso Freitas, que por ele já foi falado que quando ele tinha pretensões em ser presidente seria o técnico dele. Então um deve ser e os outros 2 devem ser de outras cidades. A comissão técnica deverá ser caseira e formada por pessoas aqui de Bento Gonçalves, um belo passo que a equipe do Esportivo está tendo, mas vamos aguardar para o anúncio oficial nos próximos dias. Pelo BGF, que foi a Teutônia jogar contra a equipe da casa no último sábado, pela abertura do retorno, e foi derrotado pelo placar de 2-0. A equipe do BGF tinha muitas dificuldades e para aumentar ainda mais, Fernandinho não conseguiu jogar. A equipe de Bento, apesar de fazer mais uma vez uma ótima partida, foi derrotada para o Teutônia. Com essa derrota agora a equipe dificulta as chances de classificação, precisa vencer os próximos 2 jogos contra a Sueva e a equipe da LAF e ainda torcer por combinações de resultados se ainda quiser sonhar com a classificação para as semifinais da Série Ouro. O próximo jogo é sábado à noite aqui em Bento Gonçalves contra a equipe da Açoeva, novamente frente ao torcedor. O BGF, se perder, encerra a participação no ano jogando em Bento Gonçalves. Pelo Farrapos, que jogou a partida de repescagem no último sábado contra o San Diego em Porto Alegre, venceu pelo amplo placar de 43-0 e com isso segue na elite do rugby brasileiro. Mostrou toda a superioridade, mostrou que tem potencial para jogar o Super 8 mais uma vez, mas agora vamos avaliar, a diretoria deve fazer uma reunião e ver aonde a equipe tem que melhorar para que no ano que vem possamos, quem sabe, disputar uma semifinal de Super 8 e ficar entre os 4 melhores do rugby brasileiro. O Farrapos enfrenta, além de todas as equipes, o Niterói, que foi a equipe que subiu da divisão de acesso para o Super 8. Pelo Bento Vôlei, jogando sexta-feira à noite aqui em Bento Gonçalves, quando todo mundo achava que o Bento Vôlei iria fazer o terceiro jogo, porque venceria sexta-feira, infelizmente não aconteceu. Empolgou a torcida, abriu 2-7-0, vencendo por 25-21, O primeiro 25-21, o segundo também 25-21. No terceiro set esteve aí por fechar, mas a equipe do Canoas conseguiu reverter o placar e a equipe do Canoas venceu pelo placar de 26-24. No quarto set, novamente deu Canoas 25-20 e no tie break, aí sim a equipe do Bento Vôlei não se encontrou e foi derrotada pelo placar de 15-10. Foi a segunda vez que a equipe do Bento foi derrotada na história recente frente ao seu torcedor. Na final da Superliga B perdeu para o Sada e agora na final do estadual perdeu para o Canoas. O Canoas, que é tetracampeão gaúcho de vôlei, também mostrando que o voleibol gaúcho está bem nivelado para a disputa da Superliga principal. Agora é o objetivo do Bento Vôlei, nos próximos dias tem folga até o dia 6 e aí se apresenta para iniciar a principal competição da equipe aqui de Bento Gonçalves. E claro, nós estivemos por lá. Marlon, levantador da equipe e um dos mais experientes, faz a avaliação da partida.
Nós tínhamos o objetivo, o Campeonato Gaúcho, e nesse momento agora é descansar, voltar aos treinamentos com uma nova cabeça, nova mentalidade, reorganizar a equipe. Nós temos muitos pontos falhos e precisamos treinar. Só o treinamento vai dar segurança para a Superliga. Bom, eu acho que nós não soubemos suplantar o jogo tático de Canoas. Eles implantaram um ritmo tático em cima do nosso ataque e o nosso sistema defensivo não funcionou, que eu acho que é um ponto falho que nós temos. Então, enquanto estava tudo redondo, saque e ataque, ótimo. Depois, com as falhas de ataque e o sistema defensivo ainda sofrendo um pouquinho, nós fomos suplantados por eles. E o Dentinho, que parou de jogar, para assumir apenas a função de supervisor da equipe, também fala aí da partida contra o Canoas e já prevê a Superliga. Eu acho que tem que dar os méritos para a equipe de Canoas. O nosso time também tem todos os méritos, jogou bem, fazer um 3-2 lá, um 3-2 aqui. A gente sabia que essa final ia ser um jogo difícil, os times crescem nesse momento, Infelizmente a gente não conseguiu buscar esses resultados positivos, mas há de convir que foram 2 jogos de 3-2, Então eu acho que o time do Bento Vôlei está de parabéns. E agora pensar na Superliga. Acho que é esse o caminho, agora cedo para avaliações do Gaúcho, mas rapidamente a gente tem que se reestruturar aí e pensar numa Superliga, que é o nosso foco mais importante. E o técnico campeão, Marcelo, da equipe do Canoas, fala do equilíbrio entre as 3 equipes que disputarão a Liga Nacional e jogaram também o Campeonato Gaúcho e, claro, da vitória em cima do Bento. Na verdade, 2 jogos 3-2, o que mostra muito a paridade do Campeonato Gaúcho. Acho que tivemos realmente uma edição maravilhosa, depois de anos de ausência de equipes gaúchas na Superliga, equipes que participam do Campeonato Gaúcho, Então, a Superliga A, eu estou muito contente. Acho que a Federação Gaúcha está de parabéns, o La Salle, a Prefeitura de Canoas, a Lebres, a Gedore, o meu grupo, eu estou muito feliz. Acho que voltei para o Rio Grande do Sul depois de 11 anos com uma responsabilidade muito grande, porque efetivar o título com o tamanho, qualidade das equipes adversárias foi realmente uma coisa muito difícil. Eu acho que Bento valorizou demais a nossa vitória, então estou muito contente e quero agradecer todo o apoio, inclusive de vocês, imprensa, que estão aqui. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, vamos começar falando do Distrital de Futebol de Campo, que no final de semana movimentou as comunidades. No sábado à tarde, pela categoria dos veteranos, mais 4 jogos, quem folgou foi a equipe do Estrela, 2 jogos que foram realizados lá na Paulina. O primeiro jogo da tarde, o Cruzeirinho venceu por 3-0 a equipe do Ouro Verde. O Cruzeirinho, que é o atual campeão da competição, mostrou que aos pouquinhos vem chegando e sabe que nas finais essa equipe sempre cresce. Logo após, o time da casa, a equipe da Paulina, venceu por 4-1 a equipe do Barracão. O Barracão chegou a abrir o placar, depois segurou um bom tempo. A Paulina sofreu para fazer 1-1, mas no finalzinho da partida deslanchou e fez o 4-1. A equipe da Paulina segue na cola da liderança aí, que hoje é da equipe da Eulália. A Eulália, que jogou em Tuiuti e venceu também por 3-0 a equipe do Floresta, e hoje é a líder com 14 pontos ganhos na competição. E depois o time do Tuiuti, que jogou em casa, recebeu a equipe da Sertorina e venceu por 2-0. E como eu já falei, a líder é a Eulália com 14 pontos e vem em seguida a equipe da Paulina com 12, porém a Paulina tem um jogo a menos, a Eulália ainda tem que folgar na competição. E ontem à tarde, mais uma rodada do Sub-18 e também do quadro principal. Pelo Sub-18, 2 jogos, um que foi realizado lá no Barracão e a equipe do Inter da Leopoldina, que é a líder com 100% de aproveitamento, recebeu a equipe do Ouro Verde e venceu por 1-0. Já o outro jogo foi realizado lá na Paulina, entre a equipe da casa e a Eulália, e segundo informações, teve confusão nesse jogo que aconteceu lá na linha Paulina. Vamos ver o que a secretaria vai decidir por essas confusões que teve também nesse jogo, mas dentro do campo, a equipe da Paulina venceu por 4-2 a equipe da Eulália. Já pelo quadro principal, 4 jogos pela 5ª rodada da competição. E o Flamengo, que voltou a disputar essa competição, já garantiu por antecipação a classificação para as semifinais da competição, depois de vencer de virada por 2-1 a equipe do Cruzeiro da Sertorina,
A equipe da Sertorina saiu vencendo por 1-0, mas o Flamengo virou a partida, empatou numa cobrança de escanteio e depois numa cobrança de falta, Xande fez o 2-1. Lá no Barracão, o time da casa venceu mais uma, desta vez a equipe do Ouro Verde por 2-0 e segue invicta na competição. E também outra equipe que segue invicta é a equipe do Lago Azul, que venceu em casa a equipe do Santa Teresa por 2-1. Encerrando a rodada, a equipe da Paulina goleou por 4-1 a equipe da Eulália e já começa a pensar em classificação. Nessa categoria tem um jogo em atraso ainda, né? A equipe da Sertorina enfrenta a equipe da Paulina, não deve acontecer essa semana, apenas nos próximos semanas deve iniciar essa partida. E também, relembrando aqui, a equipe do Flamengo lidera a competição com 12 pontos e já garantiu a sua classificação com 2 rodadas de antecedência. E para encerrar, Citadino de Futsal, que hoje à noite, mesmo com o feriado de finados, tem a partida de ida das semifinais. O primeiro jogo da noite, a partir das 8 horas, é entre PSG e Tancredo. Essas duas equipes já se enfrentaram na primeira fase, na oportunidade deu o PSG, que também busca manter o título do Citadino. E depois dessa partida entram em quadra São Bento e FOP, que também já se enfrentaram na primeira fase. Na oportunidade, o São Bento levou a melhor. Mas vamos ver agora que as semifinais são disputadas em jogos de ida e volta. Quem leva a melhor? Os jogos da volta já acontecem na quarta-feira, também no ginásio municipal, e a grande final em jogo único na sexta-feira. Então, essas 4 equipes entram em quadra hoje, quarta e sexta-feira. Infelizmente, a secretaria não usou o bom senso, porque nem jogadores profissionais que treinam, que são preparados, não jogam 5 dias, 3 partidas. Mas, infelizmente, a secretaria obrigou as equipes a disputarem essas partidas. Tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser vídeo de notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na quarta-feira, claro, repercutindo aí essas finais do Citadino de Futsal. Então, uma boa semana a todos e até quarta-feira.